A ver se nós conseguimos fazer esta live hoje. Vamos cá ver se a Ana consegue entrar agora. A ver se nós conseguimos fazer a live, se não... Ora bem, vou responder à Ana. A ver se ela me manda o convite. A ver se ela se me manda por aqui. A ver se a gente consegue. Ora bem. A ver se eu consigo. Pronto, vou-lhe mandar eu o convite então. Ora bem, vamos lá então. Vou-lhe dizer a ela para tentar pedir. A ver se conseguimos pela outra forma. Ver se isto funciona melhor agora. É mesmo? Fingers! Opa. Ora, a Ana já entrou, portanto, ok. Ver. Ok, vamos lá ver. Aguardar por... Ok, eu aceitei o teu pedido, Ana. Vamos ver. Boa, finalmente, estava difícil. Já estava aqui em respiração, em hiperventilações. Olha, já estavas a fazer mindfulness para acalmar. Completamente. Eu já não sabia o que tentar, confesso. Boa tarde, Paula. Muito prazer. Opa, olá, muito gosto. Obrigada por teres aceito o convite para virmos aqui falar um bocadinho de É mesmo. mindfulness na educação, porque é tão importante divulgarmos cada vez mais esta nova vertente, que não é nova, que já existe há bastante tempo, só que as pessoas agora é que começam a ficar mais sensibilizadas para isto. Pronto, oh Ana, Exatamente. antes de nós iniciarmos a live, vamos, realmente foi mesmo, olha, dizer Conceição, foi um teste à nossa paciência e resiliência, foi mesmo, a nossa persistência. Já testámos alguns princípios do mindfulness. Ora, nem mais, não desistir, estarmos ali e não desistir. Foi engraçado porque tanto eu como a Ana não tínhamos atualizações para fazer, já estava tudo atualizado, porque eu fui ver a última atualização foi feita há 19 horas, portanto não havia sequer atualizações a fazer. O Instagram às vezes prega-nos assim umas partidas. É verdade. Pronto, então, Ana, eu gostava que falasses um bocadinho de ti, que te apresentasses a quem nos vier a assistir, e quem tiver o gosto e a vontade de nos conhecer, acho que era uma boa forma de começarmos. Uhum. Antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre bom quando sentimos que não batemos à porta de ninguém, quando sentimos que alguém nos vê, alguém nos ouve, não é? É maravilhoso. Ainda no outro dia comentava com a Vânia, a minha colega, que Uhum. mesmo as pessoas nos diretos dizem muito, há alguém que me ouve, alguém que me lê. Hum, eu acho que vivemos todos tempos tão cheios de tanto conteúdo que quando sentimos que alguém partilha da nossa opinião é muito bom. E também foi um gosto conhecer o teu trabalho, o pouco que já consegui apurar. Tenho estado muito atenta, já descobri uma menina maravilhosa chamada Maria do Mar também através das suas partilhas. E muito, Uhum. muito obrigada, porque acho que faz todo o sentido, é precisamente isto, as pessoas darem-se a conhecer umas às outras. Exatamente, e aprendermos em conjunto. Eu acho que, acima de tudo, as redes sociais devem servir para isso. Partilhar conhecimento, partilhar experiências, aprendizagens e ajudarmos-nos mutuamente, acima de tudo. E não haver aquela ideia de rivalidade ou de concorrência, porque não é por aí que nós vamos evoluir. Nós vamos evoluir pela partilha, pela interajuda, porque acho que é muito mais positivo assim e é muito mais enriquecedor assim do que estarmos ali naquelas concorrências que não são. Porque cada Exatamente. uma trabalha no seu nicho e cada uma trabalha com a sua experiência e com a sua especialização, digamos assim. São áreas, acabam por ser áreas distintas, embora trabalhemos um bocadinho, eu acabo por usar partes do mindfulness, mas não é a minha área de trabalho, não é essa. Embora aplique, não, sei, não é a minha área de trabalho. Pronto, então, Ana, olha, vou começar assim por uma pergunta difícil, que muita gente pode não saber ou não ter conhecimento, o que é o mindfulness, não é? Uhum. No Isso fundo, falou. em que é que se baseia esta palavra difícil? Sim, difícil, mas muito na moda, não é? Exato.
Bem, traduzindo literalmente para o português, significa atenção plena ao momento presente. Exatamente. Muitas pessoas perguntam se é esvaziar a mente, não é? Não, não é esvaziar a mente porque isso não é possível. Seria ótimo se fosse, usufruiríamos bastante, mas é atenção plena ao momento presente, àquilo que estamos a fazer neste momento. Não é nenhuma prática formal de meditação, não obriga a nenhuma postura, nem a nenhum tempo certo, nem a nenhum local específico. É atenção ao momento presente. Exatamente. Até porque nós, o que é que nos acontece muito, principalmente nós já mais adultos, porque as crianças elas estão muitas vezes em atenção plena nas brincadeiras. Nós sabemos perfeitamente que as crianças fazem mindfulness de forma inconsciente, não é? Agora nós adultos não, nós fugimos muito, aliás, nós entramos mais no estado hipnótico com muita frequência, por exemplo, quando vamos no carro e que nem nos lembramos do caminho e já cheguei, nem dei por ela de passar. Porquê? Porque estamos em estado de transe, de forma inconsciente, estamos ali em estado hipnótico, digamos assim. E nós hoje em dia vivemos muito nessa transe e é necessário trazermos para nós também essa atenção plena, que nós vemos muito nas crianças e achamos que eles não estão para aí virados e não estão atentos, não estão concentrados e estão. Sim, um dos princípios do mindfulness é precisamente a mente principiante. E a mente principiante é voltarmos a lembrar-nos como é que pensávamos ou como é que estávamos quando éramos crianças, não é? Nós, quando estamos a brincar, quando éramos crianças e estávamos a brincar, estávamos ali, em plena presença, não estávamos a pensar, também não tínhamos preocupações, não é? O adulto tem uma mochila carregada de responsabilidades e preocupações e dificilmente se entrega aos momentos só para estar ali. Exato. Mas então, por exemplo, quando nós queremos iniciar as práticas de mindfulness, não é? E se quisermos aplicá-las com os nossos filhos, com os nossos alunos, quem for professor, não é? Porque as práticas podem ser aplicadas em todos os contextos. Nós devemos iniciar primeiro connosco próprios, para entendermos como é que é isso. Nem e mais. Qual o funcionamento disso, não é? Há muita procura nesta área, há muita procura, sobretudo na área da formação, e nem todas as pessoas que procuram formação vêm despertas para isso, Paula. Por isso é a primeira grande mensagem que podemos passar juntas, é essa, é que não se pratica mindfulness para as crianças. Pratica-se mindfulness com as crianças e, de preferência, antes de praticarmos com elas, praticamos nós próprios, não é? Até para percebermos o que é, senão não sabemos o que é. E como funciona, e os efeitos que vai trazer para a nossa mente, para o nosso bem-estar e para o nosso desempenho geral, porque acaba por influenciar depois toda uma série de áreas que nós achamos que não tem interferência, mas que vai ter toda uma interferência diária, digamos assim, com a prática contínua, porque não adianta, na minha visão, não adianta praticar o mindfulness hoje e depois só daqui a um mês. E ainda há outras pessoas que quando descobrem o que é, dizem, agora recentemente isso aconteceu-nos numa formação, mas eu já faço isto, então eu já faço mindfulness, e ficam um sentimento de estranheza, e nós validamos, sim, já faz. A questão é como é que podemos fazer mais vezes, em mais momentos, e tornar isto uma rotina, não é? Quase que uma rotina de higiene, mas higiene mental. Exato, porque é tão importante essa higiene mental e a maioria das pessoas não tem noção disso. Da importância que é lavar os dentes, mas da importância que é lavar a mente, não é? De fazer essa tal higiene, essa limpeza de pensamentos, do stress, do dia a dia, porque o stress, o cortisol, nós já sabemos que tem uma influência muito grande depois no que diz respeito a doenças, a criação de estados depressivos, até hipertensão ou situações cardiovasculares, porque tudo isso altera todo o metabolismo. E a prática de mindfulness vai melhorar e até reduzir a produção do cortisol, não é? E vai ajudar tanto adultos como as crianças, obviamente, nós já vamos falar mais na área das crianças, mas vai ajudar principalmente os adultos nessas situações de stress e de cortisol elevado, quem passar por isso, não é? Quem trouxe este nome em termos mundiais, não é? Quem deu projeção à expressão mindfulness é um médico americano, Jon Kabat-Zinn, e ele começou precisamente por comprovar cientificamente
esses efeitos na redução dos níveis de stress através da Ácidos consciência de magnéticos. cortisol e não só. E ele, além disso, como ele tinha o seu grupo de pacientes, não é? E que sofriam também de dor crónica, também se veio a provar que o mindfulness ajuda, inclusivamente, a tolerar melhor a dor crónica. Portanto, é algo que é importante dizermos isto, não é? Está cientificamente provado, acontece em todas as áreas de trabalho, seja saúde, seja em contexto empresarial, seja na vida cotidiana. E Exato. claro que na educação também tem os seus benefícios muito, muito bem claros, sim. Ou seja, a finalidade, no fundo, se eu te perguntasse qual é a finalidade do mindfulness, a finalidade... São várias. Pode ser reduzir stress, pode ser simplesmente reduzir ansiedade, quando falamos em crianças ou em educadores também, sejam pais, sejam professores, não é? Sejam cuidadores, reduzir níveis de ansiedade e permitir um estado de presença que habitualmente não existe, mas os benefícios elencados são imensos mesmo, pela ciência são imensos. As pessoas procuram-no muito ou na redução de stress ou na redução da ansiedade. Claro, porque são aquelas em que se notam principais efeitos, mas acabamos por ter benefícios em diversas áreas, até no bem-estar físico, no que diz respeito a doenças que implicam a toma de medicação, não é? Porque nós, ao reduzirmos, neste caso, a hormona do cortisol, não é? Vamos acabar por eliminar alguns estados inflamatórios e vamos ter benefícios e ter mais valias em todo o funcionamento do nosso organismo, não é? Não vamos depender tanto de medicação, não é? Exatamente, até porque nós sabemos que todo tipo de medicações, todas as medicações têm efeitos secundários. Já não vamos falar agora do medo que está instaurado agora com esta situação que nós estamos a viver, mas pronto. Agora, nós temos que ter noção que esta situação, esta prática, digamos assim, do mindfulness, da atenção plena, que não é uma meditação, digamos assim, pois não é estar a meditar, não é estar assim como o budismo, em que estamos ali simplesmente olhos fechados a dizer um mantra que seja, isso não é mindfulness. Não, a principal diferença entre o mindfulness e a meditação é precisamente a meditação pressupõe uma formalidade, não é? Pressupõe que tu estás numa determinada postura, que estás em determinado contexto. Há meditações em silêncio absoluto, há meditações guiadas com música, mas implicam sempre uma postura e um formalismo. Tu podes praticar mindfulness até lavar louça, se o lavar louça te levar a um estado de relaxamento, se conseguires prestar atenção à sensação da água, da espuma, se conseguires parar naquele momento e deixar repousar os pensamentos ao teu lado e estares focada no ato de lavar a louça. Muitas pessoas dizem que a meditação delas é o crochê, não é? O crochê é um ato de prática de mindfulness, pode ser um ato de prática de mindfulness. Muitas coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia, uma que quase todos não fazemos, que é quando tomamos banho, estar em plena consciência de todas as sensações que o banho nos proporciona, não é? Quando nós perguntamos às pessoas o que é que as pessoas fazem ou pensam no banho, as pessoas dizem, pensem em tudo, planeiem o dia, ou faço o balanço do dia, tudo menos prestar atenção a todo aquele momento que é único e benéfico para o nosso bem-estar. Se nós estivermos no banho com atenção a todas as sensações que ele nos promove, estamos em estado de mindfulness. Isso, olha, já estás aqui a dar uma dica às pessoas, podem treinar o mindfulness nesse momento, nesses 10 minutinhos de banho, não é? E passa a ser a sua prática consistente de limpeza mental, digamos assim. Acaba por ser uma forma de irem treinando diariamente para criar o tal hábito, a tal rotina, que é essencial em tudo na nossa vida, da prática de mindfulness. O sentir a água, o toque da água, não é? Quando o chuveiro, a tocar no corpo da água morna ou da água fria, para quem fizer o banho frio, não é? Para quem for corajoso o suficiente para isso. Que eu ainda não tenho coragem para isso. Confesso que ainda não cheguei a esse estado de evolução, porque há muitos benefícios do banho frio, mas eu ainda não cheguei a esse estado evolutivo, ainda não consigo. Também não.
Estava aqui alguém a dizer, peço desculpa que eu não... Sim. Amor de educação É a Conceição, é sim. desligar o piloto automático, não é? É isso mesmo. Só que é um desafio tremendo. Para algumas pessoas, só isso já é um desafio tremendo. Principalmente aquelas pessoas que vivem sempre num pico de stress muito grande, com muitas atividades e muitas obrigações. Sim, sim. Acaba por ser um treino que para eles é essencial e não têm consciência que é tão importante devido ao nível de responsabilidades que têm. Essas pessoas que têm essa responsabilidade tão contínua e tão elevada é que deviam mesmo tirar esses 10 minutinhos para a prática da atenção plena em determinado contexto, não é? Mas eu acho que há pessoas que resistem pelo simples facto de saberem que é para parar. Por exemplo, tu és professora, não é? Eu já tive vários professores que me responderam: oh Ana, isso de parar não é para mim. E quer dizer, já nem se passa dali, não é? Já nem se permitem, nem dão uma oportunidade a experimentar alguns desafios tão simples, e aí é mais difícil, não é? Aí a pessoa já está ali numa escolha consciente: eu quero viver assim, pronto, aí está tudo bem. Exato. Mas para ela está tudo bem, não vamos ser nós que vamos investir numa mudança, não é? Quando a pessoa não quer mesmo, até porque não é uma paragem, a pessoa não está, como tu disseste, pode praticar mindfulness a exercer outra atividade, seja a lavar a louça, seja a tomar um duche, seja a escrever um texto, não é? Se isso lhe permitir estar ali em atenção plena para isso, está a fazer a sua prática de mindfulness, que pode ser diária, não é? Aquelas pessoas que escrevem o seu diário, não é? Que gostam muito de escrever e que estão ali aqueles 5, 10 minutos a refletir sobre o que se passou no dia ou sobre o que for, não é? Estão a praticar mindfulness, certo? Estou correta? Certíssimo. A Então questão não é é que uma paragem. mas eu acho que as pessoas resistem um bocado. Foi como o yoga. O yoga há muitos anos, quando foi assim um grande boom, as pessoas também já resistiam só pelo que achavam que era o yoga, não é? Agora isso já não acontece. O yoga já está em todo o lado, em todas as realidades, até em ginásios. Eu acho que o mindfulness vai passar o mesmo caminho. Há áreas em que ele consegue evoluir mais rapidamente, e as pessoas... Há classes profissionais em que as pessoas aceitam mais facilmente, lá está, porque também se calhar sentem uma necessidade mais emergente, então aceitam experimentar, não é? O experimentar, como tu dizes, é isso, é começar por coisas tão simples, um bocadinho como no coaching, não é? Os objetivos são tão pequeninos que eu sinto que sou capaz de os fazer e aquilo motiva-me para fazer mais. E no mindfulness nós temos que começar pelo simples, porque nós depois até podemos querer evoluir para outras coisas mais avançadas, e se calhar até ir além do mindfulness e ir para a meditação ou outras práticas. Mas temos mesmo que começar pelo simples. E só o simples já tem um grande efeito. Principalmente para quem não faz nada. Principalmente para quem não faz nada. Sim. Agora, a questão central agora é assim, como é que nós pais podemos no nosso dia a dia usar estas práticas para beneficiar o desenvolvimento dos nossos filhos? Seja no que respeita a questões de autoestima, de ansiedade. Vamos imaginar assim aqui um cenário, sei lá, uma criança que é muito nervosa, muito ansiosa. Como é que nós pais podemos usar o mindfulness para ajudar o nosso filho a entender e ajudá-lo, no fundo, a controlar essas emoções? Olha, aí eu vou-te dar uma resposta muito indireta, mas que não tenho outra forma de a dar, até porque eu própria sou mãe e eu própria às vezes paro e pergunto-me: eu estou realmente a praticar tudo aquilo que defendo? Que é um problema das pessoas, sobretudo nesta área do desenvolvimento pessoal, não é? Às vezes pensa-se: mas eu ando aqui a dizer isto às outras pessoas e eu. Para que uma pessoa entenda e veja como é que vai aplicar isto com os seus filhos, antes de mais tem que perceber todos os princípios do mindfulness. O mindfulness não é só este conjunto de exercícios que nós podemos receitar. Não é uma prática que se receita. Era ótimo que fosse, porque era só sensibilizarmos os médicos de família, por exemplo, e tínhamos aqui uma porta de entrada para o bem-estar psicossocial das pessoas. Agora, haviam sete princípios, que agora a bibliografia fala mais em 9, e estes 7
7 ou 9 princípios, nós temos que os interiorizar. E interiorizá-los é um processo. Isto para dizer que o mindfulness é um exercício, mas o mindfulness também é um processo. E um processo tem altos e baixos, tem avanços e recuos, não é linear, não estamos sempre a melhorar. E posso dizer quais são esses princípios, mas há pelo menos dois. Há dois que, enquanto pais, nós temos que os praticar muito. A paciência também é um deles, não é? Por acaso também é um dos princípios. também é um dos princípios mindfulness, mas eu estou-me a referir ao não julgamento e à aceitação. Porque muitas das vezes, e por isso é que eu estava a falar que também sou mãe, muitas das vezes nós olhamos para os nossos filhos e na realidade nós não estamos a aceitar aquilo que eles são, como são a cada momento. E não adianta nós acharmos que vamos fazer exercícios com eles e que vamos controlar o comportamento deles, porque no fundo é isso que a maior parte dos pais querem. Não me levem a mal dizer isto assim com tanta frontalidade. Pais e professores também. Também há professores que querem muito, na emergência de controlar o ambiente de sala de aula, não é? E de ter ali a turma o mais apta possível às aprendizagens que têm que ser dadas. Na realidade não se aceita e muitas das vezes, até como pais, nós julgamos os nossos filhos, não é? Caímos em juízos de valor, caímos em opiniões precipitadas, em vez de pararmos e pensarmos, fazermos alguns exercícios de aceitação. Portanto, o mindfulness também pode passar simplesmente por isto, por escrevermos algumas afirmações que pode nos ser difícil dizer, mas sentimos que precisamos dizer a nós mesmos para sermos melhores pais, não é? Claro. O mindfulness não é só para ajudar os nossos filhos a ficarem calmos, é para nos ajudar a ser bons pais também, não é? Bons pais e boas mães. E aí a minha resposta é muito indireta e muito longa. Portanto, eu penso que para convencer os pais de que isto é uma boa prática a ser feita com os seus filhos é viverem, conhecerem e viverem diariamente os princípios do mindfulness. E podem dizer, oh Ana, não julgamento é uma coisa dificílima de praticar. É. Mas o que é certo é que quando nos predispomos a praticá-lo, não tem que ser todos os dias com a mesma intensidade, não é? Há dias Quando tu me referes, desculpa, quando tu me referes o não julgamento, em que contextos? O não julgamento dos comportamentos dos nossos filhos? Das atitudes que eles tomam perante as diversas situações? Sim, maioritariamente isso. Quando os teus filhos têm uma atitude que aquelas atitudes que mexem com o teu âmago e tu pensas como é que ele é capaz de fazer isto, não é? E começas ali num looping de pensamento, mas não é assim que eu educo, não são esses os valores que eu lhe transmito, porque é que ele é assim, porque é que ele está a ser assim, e na realidade nós estamos a julgar, não saímos disso, não é? E ter como aquela quando nos vem assim, mas a quem é que ele sai? Nós não somos assim. A quem é que ele sai? É assim aquela frase que mais ouvimos. É verdade. Surgiu agora assim de repente, a quem é que ele sai, meu Deus? Não temos ninguém assim na família. Mas esse é o melhor exemplo do julgamento, quer enquanto pais, quer enquanto avós, quer qualquer familiar diz isso com uma naturalidade, porque o julgamento é-nos muito natural e tentar trabalhar o não julgamento é quase que contrariar a nossa natureza, não é? Mas a minha proposta é essa, quem queira ver realmente nisto um benefício e uma prática para fazer com os seus filhos, compre um livro bom e comece por trabalhar em si estas 9 atitudes. Porque estas 9 atitudes são... Vamos dizer um bocadinho das 9. Sim, não julgamento. Então, a primeira que eu gosto mais e que tu falaste, curiosamente, veio no alinhamento da conversa, é a mente principiante. Portanto, é convidar os adultos, e há tantos adultos tão sérios e que veem a vida com aqueles óculos mesmo muito escuros, com a lente muito escura, tentar olhar para a vida ou para certos momentos do dia-a-dia, se para a vida for demasiado ambicioso, olhar para certos momentos do dia-a-dia como se estivesse a olhar pela primeira vez. O caminho para o trabalho, tentar um caminho novo,
ou o caminho de todos os dias, tentar todos os dias descobrir um pormenor diferente. São coisas tão simples e que os adultos às vezes trazem um retorno tão bom que dizem, realmente eu não olhava para nada no caminho para o trabalho e agora descobri isto, descobri aquilo, né? E isto não muda a vida de uma pessoa, mas isto amplia-nos a consciência para prestarmos atenção a certas coisas que fazem parte do presente. E isto é uma semente, não é? Todos estes 9 princípios são uma semente. Depois da mente principiante, falaria do não julgamento, porque eu acho que é mesmo... é emergente até enquanto sociedade, nas relações interpessoais, nós trabalharmos isto, nas relações familiares. É muito importante. E aqui podemos fazer exercícios como escrever as tais frases que nos ajudem a relembrar. Há um exercício que eu gosto muito, mas que até eu fui buscar ao coaching, que é aquele de pôres um elástico de escritório, não é? Assim, bem apertadinho no pulso, e sempre que te apercebas que julgaste alguém em pensamento, ou mesmo ali um esticãozinho, para tomares consciência. E lá está, a tomada de consciência é o primeiro passo para mudarmos qualquer coisa, não é? Seja a nossa atitude com os nossos filhos, a nossa forma de comunicar, etc. Depois falaria na paciência, que é talvez daquelas coisas que, tal como o tempo, se pudessem vender, nós comprávamos, não é? E praticar a paciência não é praticar a paciência com o outro. No Mindfulness, praticar a paciência é, antes de mais, praticá-la connosco. Há aqui alguém que está a perguntar observar, certo? Sim. Sim, no mente principiante, sim. Sim. Observar tudo o que nos rodeia. Observar não é só com os olhos, observar com os 5 sentidos, sentirmos as coisas, os sons à nossa volta. Vamos beber um café à varanda, que seja. Degustar o café, sentir tudo. Exatamente. Este confinamento deixou-me tão transtornada que eu ontem dizia ao meu marido, eu vivo, como sabes, aqui em Famalicão, não é? E então eu dizia ao meu marido, se pensares bem, lá ao fundo, aquele som que se ouve, que deviam ser carros na autoestrada, talvez, pode parecer o mar. Ele olhava para mim e é um som que faz lembrar o mar. Maravilha! Assim, uma pessoa tenta viajarmos um bocadinho até... Além de observarmos o que é real, podemos imaginar também. Sim, claro. Portanto, íamos no terceiro, não é? Paciência. Depois da paciência eu iria então para a aceitação. Aceitarmos, e lá está, também é muito bonito dizer isto, não é? Aceitarmos os outros como eles são, principalmente os nossos filhos, os nossos alunos desafiantes, os nossos alunos com dificuldades, aceitarmos e aceitarmos a nós, até aceitarmos os nossos defeitos, aceitarmos que não acordamos bem dispostos e aceitarmos que às vezes não comunicamos. Também falhamos. E trabalhar nisso. Exatamente. E da aceitação ia para um quinto princípio que eu acho que decorre da aceitação, que é a confiança. E exatamente o mesmo, não é confiar no outro, é confiar primeiro em mim, nas minhas capacidades, naquilo que eu consigo comunicar ao outro, que eu consigo fazer, e depois sim, trabalhar a confiança no outro. E as crianças precisam muito disto, este quinto princípio. Este não tem esta ordem, eu é que estou a elencar, não tem uma ordem. A tentar, conforme te lembro. Sim. Para a criança sente muito facilmente quando o adulto não confia nela. Isto vê-se em contexto de sala de aula, não sei se tu concordas. Isso é 100%. Não é só com os nossos filhos. Nós às vezes podemos estar a comunicar, achar que estamos a comunicar de uma forma muito autêntica, mas se nós na realidade não estamos a confiar naquela criança, ela sente que nós estamos a confiar nela. E isto remete-nos depois para outras áreas que não são o mindfulness, não é? Depois temos o princípio do não esforço. E este é outro princípio para as pessoas muito aceleradas e que querem muito viver todos os dias para os resultados e terem todos os dias um grande nível de satisfação com aquilo que fazem, não é? Exato. O princípio do não esforço convida-nos a uma coisa muito engraçada, que é passarmos tanto o tempo do nosso dia em não esforço quanto aquele que passarmos em esforço. Isto choca as pessoas, não é? É complicado. Imagina que tu tiveste 2 horas muito estressantes do teu dia. É recomendável que tu passes 2 horas
em não esforço, 2 horas a fazer algo que te dê Gosto. prazer, ou a não fazer nada. Por exemplo, desculpa também partilhar tanto a minha vida, mas eu acho que Não, nós, mas é mesmo isso, porque a forma mais fácil de passar o entendimento é através dos nossos próprios exemplos. eu ultimamente não consigo deitar-me cedo e não é porque eu não tenha cansaço, eu tenho cansaço. E o meu marido todas as noites me diz, mas a que horas te deitaste? E eu digo, a hora? Ele, mas é incrível. E eu, pois, mas eu não estive a trabalhar, eu juro que não estive ou estive a ler, ou estive quieta, em silêncio, porque quero mesmo, este era um dos princípios que eu não trabalhava de todo, e Exato. sinto que dar-me esta oportunidade me traz, quanto mais não seja, paz e tranquilidade, que é algo que o Essencial. mindfulness também, o mindfulness pode não nos trazer redução de stress ou redução de ansiedade, mas só que nos traga mais calma e mais paz, está ótimo, Já é não é? ótimo. Já Já é é ótimo. ótimo. Depois, o sétimo princípio, eu iria para. Há diferentes expressões. Há o desapego, há quem lhe chama o desapego, e há quem lhe chama o deixar ir. Eu gosto mais do deixar ir por causa da expressão inglesa flow, não é? Exato. E aqui também, quando estamos a falar de adultos e de adultos com um índice de stress muito elevado, é muito difícil para estas pessoas começarem por aqui, não é? Ainda bem que existem 9 princípios e que se pode escolher de acordo com o que estamos mais O sensíveis nível ou da pessoa também, exato. predispostos para. E os últimos dois, os tais dois que vieram acrescentar em termos de bibliografia, porque a ciência, quando começou a estudar o mindfulness, estudou estas 7 atitudes, estes 7 princípios, são a gratidão e a generosidade. Está provado também já que práticas diárias de gratidão trazem um índice de bem-estar muito, muito elevado às pessoas. Eu acho que isto começa a ganhar moda, quanto mais não seja por moda, ouve-se muitas pessoas dizerem estou grato, estou grata. É bom ouvir crianças pequenas perceberem o que é a gratidão, dizerem, olha, estou grata por este momento, ou estou grata por esta sessão, por esta aula, porque é aqui que se gera mudança, acho eu, não é? Perceber o que é a gratidão desde cedo e saber praticá-la, acho que é um ótimo princípio. E o último é a generosidade, que no fundo decorre de tudo isto. Eu poder dar do meu tempo a alguém, eu poder dar de mim a alguém, é a prova de que eu já consigo trabalhar muitas destas Olha, coisas. está aqui uma senhora a perguntar o que é o flow, o que é o deixar ir. Não deixar ir, no fundo, é não contrariarmos aquilo que a vida nos coloca à frente. Quando, aquelas expressões do tem que ser comigo, tinha que ser a mim, porquê a Não mim, acontece a mim. o porquê do porquê. Às vezes o questionarmos o nosso sofrimento, não é? Às vezes não, o questionarmos o nosso sofrimento só nos traz mais sofrimento, não é? E eu sei que às vezes é muito difícil sairmos da nossa realidade e pensarmos que há realidades bem piores, claro que sim, e sei que há realidades bem duras, não é? Mas a verdade é que o contrariar, há uma frase que eu gosto muito que é aquilo a que resistes, persiste. E é verdade. E quanto mais resistimos a algo na nossa vida, a algo que não está bem, a algo que não queremos que seja assim, parece que mais se instala. Eu ainda há pouco tempo fiz uma publicação que falei precisamente, não no persistir, mas no reclamar. O reclamar, a palavra, se tu partires a meio, reclamar, é voltar a chamar para ti, não é? Basicamente é isso. Se tu não deixares ir, estás a pedir que volte novamente esse problema, essa situação que te fez sofrer. Então vamos parar de reclamar, vamos parar de questionar e vamos deixar ir. Olha, aconteceu, paciência, agora vou dar a volta, vou resolver, vou encontrar uma solução. Não nos centrarmos, no fundo, deixar ir é não nos centrarmos tanto no problema, mas centrarmos mais na solução. É procurar a solução e não problema, problema, problema. E porquê? E porquê isto? E porquê aquilo? Não. Ok, aconteceu. Qual é a solução para isto? Ou quais são? Eu digo sempre, pergunta sempre as soluções. Perguntar sempre no plural. Porque assim a nossa mente dá-nos várias opções e vão surgir algumas que não funcionam, mas já há de aparecer ali uma que funciona. Então, na minha visão, o deixar ir, no fundo, é não reclamar, não questionar o porquê das coisas acontecer, mas se for um problema, se for uma situação de sofrimento, procurar soluções e caminhos alternativos para. Se aquilo me está a fazer mal, então eu vou procurar uma alternativa e vou buscar uma solução. Na minha visão das coisas, pelo menos. Partilho. Sim.
Acho que a pessoa que Ok. perguntou já disse ok, Já agradeço. disse ok. Muito bem. Estávamos a falar do último, do É da nono, que era a generosidade, generosidade. sim. Aqui, no fundo, as E dar-se práticas ao outro. é Dar-se ao dar-nos ao outro. outro, sem esperar nada em troca, porque infelizmente isso existe muito na nossa sociedade, é que nós damos na expectativa de no futuro ter algum retorno, Sim. não é? E as crianças seguem muito bem esse mau exemplo. E eles sentem muito isso. E eles pressentem muito isso. Eles conseguem, principalmente em casa, seja com familiares, seja entre primos, isso acontece. Eles conseguem ver quando alguém dá alguma coisa com a intenção de. Não é só a generosidade do dar pelo dar. Pronto, eu dei, eu quis dar. Mas não, olha, eu dei-te isto, então dá-me isto. Que eu Exatamente. quero Isso isto, sempre. não Parece que é é? uma moeda de troca, não é? Parece que não damos sem receber. Eu só sou generoso se eu receber alguma coisa em troca. É verdade. E isso acaba por trazer, no fundo, uma energia negativa para a pessoa, não é? E acaba por elevar, neste caso, mais stress, menos coisas positivas, por assim Sim. dizer, não é? Fazer feliz alguém, exatamente. Exatamente. Exato. É verdade. Porque nós, ao fazermos os outros felizes, nós, no fundo, também estamos a ficar felizes. E principalmente se forem pessoas que nós gostamos. Se forem pessoas que nos diz, pelas quais temos sentimentos. O fazer algum carinho, fazer algum gesto de generosidade, pura e simples, por essa pessoa, e sabermos que essa pessoa vai ter um dia mais calmo porque eu ajudei a resolver alguma coisa, já sabemos, vamos nos sentir bem com isso. Pelo menos eu acho, e funciona muito assim. Eu, se eu puder ajudar, eu vou lá e ajudo, só se não tiver essa disponibilidade. Sem esperar nada em troca, porque sei que isso vai aliviar aquela pessoa e ela vai se sentir melhor por isso. E a Maria Manuela também diz sermos generosos connosco. Ora bem, e por isso é que esta nona atitude, ou nono princípio, decorre das outras, porque se nós conseguirmos ter mais paciência connosco, se nos aceitarmos no lado de luz e no lado de sombra, não é? Se aprendermos a confiar em nós, a generosidade connosco é uma consequência natural, não é? E cuidarmos de nós também. Fala-se muito agora no autocuidado, eu acho que se fala mais do que se pratica, mas sem dúvida que sermos generosos connosco é um ponto de partida para estarmos bem, para educar, não é? Que o nosso foco aqui da conversa é o para educar, mas para tudo. Para tudo. Aí está, porque o mindfulness não é chegar ali e aplicar duas ou três atividades. Ora vou experimentar esta, agora vou testar esta e agora vou fazer esta, a ver se alguma pega. Exato. A ver se Era alguma isso, por isso pega. que eu disse. Não é uma receita, não é comprar um livro, não é? Há tantos livros, não é pegar num livro e vou fazer isto com a turma esta semana, vou incluir aquilo na planificação, está feito. Porque fica bonito e fica bem ali e tal, e depois ao partilhar com os colegas, ver ali uma prática de mindfulness fica giro e tal. Mas qual é o resultado que se vai ter se não é uma prática constante e se não é coerente com aquilo que se está a fazer em contexto de sala de aula, não é? Exatamente. Eu quando ouço algum professor dizer-me, mas eu já fiz formação nessa área e não resultou. Eu percebo logo o que é que está nas entrelinhas. Não resultou porque ele não aplicou, não trabalhou isso consigo próprio. Portanto, como é óbvio, não resultou. Não é uma receita feita. Não é. Não, mas isso acontece não só no mindfulness, acontece no coach, acontece em qualquer área em que nós passamos as estratégias, passamos aquilo que deve ser feito. Se a pessoa não aplica consigo, jamais vai resultar. As ferramentas todas, não é? Né? Podes ter a fórmula mágica a mais poderosa do mundo. Se não aplicares, se não utilizares contigo próprio primeiro para depois utilizares com os outros, não funciona. E depois vais dizer que não funciona, que não dá, que não resulta. Claro que não, porque não seguiste, não aplicaste primeiro contigo, não expressaste primeiro em ti próprio, não é? E assim não consegues obter os resultados que tanto ambicionas, tanto procuras. E o mesmo se passa no mindfulness e na educação, seja com os nossos filhos, seja em contexto de sala de aula, certo? Certo.
não é? O contexto de sala de aula, tu saberás muito melhor do que eu falar sobre ele. Eu sou um elemento externo na sala de aula e quando vi o teu projeto, aliás, também tinha imensa vontade de te devolver várias perguntas. Eu acho genial quando vemos um professor, então, de primeiro ciclo, enche-me o coração, porque os primeiros 4 anos são cruciais, não é? No gosto pela aprendizagem, não é? Numa criança. Verdade. E quando vejo um professor apostar a título individual em certas áreas de formação só porque sim, acho que é de aplaudir, porque há muitas ferramentas, como tu disseste, e nós podemos fazer da sala de aula um mundo maravilhoso, porque eu acho que há muitos professores que se esquecem que na sua sala de aula mandam eles e mandam para tudo, não é? Há um sistema, há um currículo, mas há tanta forma de se dar um currículo e há tantas coisas que se podem fazer intrusando no currículo que às vezes dói-me quando ouço não tenho tempo para, não consigo porque tenho isto e aquilo. Foi a semana da leitura, o dia do pai, não deu para. E por que não pegar numa atividade de mindfulness para eles aprenderem e ensinarem em casa à família? Não, e o mindfulness pode estar nos simples. Eu quando ouço isto, às vezes quando tenho energia ainda refuto um bocadinho, ainda digo, e os momentos de transição, não é? Porque eu não sou professora, nunca fui, mas eu sei que há momentos de transição numa sala de aula, eu sei que há momentos em que se regressa do recreio e que até há práticas que facilitam o regresso em pleno à aprendizagem, não é? Então, quanto mais não fosse no regresso ou nas transições, não é? Ou quando vamos mudar de tema, de disciplina, todos agradecem. É que é bom para o professor, é bom para as crianças, todos agradecem. Por isso eu acho que isto tem tudo a ver connosco enquanto pessoas e eu acho que todo este contexto global nos convida a olhar para isso, não é? É o que é que estamos dispostos a fazer por nós próprios e por quem nos rodeia, porque se nós nos munirmos das melhores práticas e se fizermos nós, sem esperar que a mudança venha de cima, ou do lado, ou de onde for, a mudança acontece todos os dias, a turma a turma. Exatamente. E principalmente os professores do primeiro ciclo, e muita gente acaba por perder isso da sua consciência, nós acabamos por ter uma influência muito grande na vida daquelas crianças que estão ali. Quantos de nós, adultos, não se recordam do professor do primeiro ciclo? Eu acho que deve-se contar pelos dedos a quantidade de adultos que não se recordam de pelo menos um professor do primeiro ciclo. Toda a gente se lembra, uns pela positiva, outros pela negativa, mas toda a gente se lembra dos professores do primeiro ciclo, do professor ou da professora que tiveram no primeiro ciclo. Os de secundário, de sétimo, oitavo, nono, há um ou outro que fica na memória porque marcou por determinada situação, mas do primeiro ciclo, mesmo que tenham tido 2 professores, eles vão se lembrar. Ou 2 ou 3, que seja, não é? Mas não sei porquê, não é? Grava-se de tal maneira na memória que deve haver poucas pessoas, mesmo nós dos adultos, que não nos recordemos dos professores do primeiro ciclo. Então imaginemos a marca que nós podemos deixar positiva nestas crianças todas que nos vão passando pela sala de aula. Não é? É verdade. A quantidade de ensinamentos, de passagem de experiências que nós podemos deixar naquelas crianças. Sim. Eu acho que se os professores tivessem uma frase para dizerem eles próprios, qualquer coisa do género, eu inspiro, eu mostro o caminho, ou eu sou o modelo dos meus alunos, só que dissessem isto todos os dias, em frente a um espelho, era impossível não mudarem mais coisas, porque são modelos, não é? São referências na vida da criança. E eu sei, todos temos uma vida e todos temos família, mas o que eu tento muitas vezes fazer as pessoas lembrarem-se do que é que os motivou a serem professores, não é? E é isso que eu acho que não deviam esquecer por um único dia das suas vidas. E eu sei que estou a pôr aqui muito ónus nos professores, não é? Parece que estou aqui a pôr uma carga muito pesada. Mas eu estou a fazer isso porque acho que o poder de transformação está neles, em cada um, em cada sala de aula, não está
em que venha um governo que altere por completo e que tenha e que permita metodologias de aprendizagem diferentes. Não é aí, é em cada professor. Exatamente, exatamente, porque a forma como as crianças encaram, porque eles estão muitas horas na sala de aula, eles estão ali, muitos deles chegam à escola por volta das 7h30, mas estão das 9 às 5 dentro da sala de aula com aquele professor. Vão trocando agora, como nós temos as AECs e temos agora já outros contextos, mas todos esses professores que entram e saem daquela sala, que é a sala deles, vão marcar de alguma forma comportamentos, atitudes daquelas crianças. Vão modelar de alguma forma a personalidade daquelas crianças, para o bom e para o mau. Sim, e alguns deles para sempre. A Elizabeth Neves, querida Elizabeth Neves, olá, um beijinho, diz absolutamente os professores do primeiro ciclo marcam todo o percurso, não só académico, mas sobretudo de vida, um legado. É dizer, aquelas marcas positivas ou negativas. Às vezes basta uma palavra que vai deixar ali uma marca naquela criança para sempre. Sim. A Elizabeth acrescenta uma coisa que é muito importante e obrigada por lembrar. E eu estava a dizer isto e estava a sentir, pois, eu já estou aqui a deixar o ónus nos professores e não é isto que eu quero. A Elizabeth diz, é preciso nutrir e acarinhar os professores, muitos sentem-se desacreditados. É verdade. E muito por culpa também deste sistema e do peso que deixaram abater-se sobre eles, não é? Mas eu às vezes penso, e agora também dirigi-me à Elizabeth, quando há oportunidades, não é? Janelas de partilha como as formações, não é? Também isso, ou seja, é muito difícil chegar e acarinhar os professores, a não ser quem esteja com eles diariamente, não é? Uhum. Para, imagina, na ótica de formadora, tu influenciares positivamente, inspirares, criares círculos de partilha em que todos vão ver que, olha, afinal as minhas dificuldades não eram as maiores de todas, porque aquele meu colega tem este e este e este contexto só dentro da sua turma. Quando as pessoas se ouvem, quando ouvimos as histórias uns dos outros, automaticamente nos estamos a apoiar, mas para chegarmos aí, nós temos que pelo menos estar permeáveis a qualquer coisa, não é? Aceitar ir a uma formação, aceitar fazer qualquer coisa fora da nossa zona de conforto. E às vezes eu quero nutrir e acarinhar, Elizabeth, e é difícil chegar lá. Mas é assim, eu estou a entender assim, estas palavras da Elizabeth noutro contexto. É preciso nutrir e acarinhar os professores. Porquê? Porque eles são muito apontados no sentido dos resultados e nós vemos que as dificuldades das crianças estão a aumentar, mas o facilitismo dos resultados das aprendizagens também está a aumentar. As nossas crianças não estão a aprender melhor, nem estão a aprender mais. Nós estamos, o governo, com diversas alterações a nível do currículo, tem havido uma série de facilitismos. Por um lado, um aumento de carga de aprendizagens e, por outro lado, não se dá tempo para conciliar bem essas aprendizagens. É muita coisa para aprender em pouco tempo. E depois andam ali 2 anos ou 3 em que se está a repetir aquilo que eles aprenderam ali, que massacraram as crianças para obter resultados em tão pouco tempo. Porque eles o que aprendem no 3º ano vão repetir no 5º, vão repetir no 6º, estão ali numa repetição constante. No fundo é depois aí, assim, é que vai ser a consolidação dessas aprendizagens, não é? Mas uma boa forma de nós acarinharmos, enquanto pais, os professores, é não ir à escola só quando tem queixas ou reclamações para fazer, porque isso vê-se muito. É raro um pai ir à escola para dizer, olha, obrigada, gostei muito desta atividade que fez com os meninos, o meu filho chegou a casa e contou isto e isto e isto e adorou essa tarefa ou essa atividade. Dar feedback, não é? Dar um feedback, dar um retorno positivo. Normalmente o retorno que os professores recebem dos pais é porque ele não sabe, é porque ele não fez, é porque ele não gosta, é porque ele está cansado, é porque isto, e não há um retorno positivo. E acho que uma boa forma de se acreditar nos professores e de se acarinhar os professores
é os pais também terem aquela voz positiva, de palavra positiva, não é? Da tal generosidade para com o outro. Dizer, olha, obrigada, eu sei que o meu filho é difícil, mas obrigada pela paciência que teve ao longo do ano, essas coisas todas, não é? Acaba por ser, no fundo, essas pequenas palavrinhas que também motivam, também estimulam a não desistir, também estimulam a fazer mais, a ir procurar mais. Ok, esta criança de facto é difícil, mas vamos fazer mais por ele, vamos ajudar, não é? E nós fazermos essas práticas com os professores, enquanto pais, também estimulamos. Também estamos a estimular aquele professor daquela sala a fazer mais por aquela turma, não é? Sim. No fundo, as reuniões de turma deviam ser uma ótima oportunidade para se criar essa comunicação que promova o bem-estar de ambas as partes, não é? Há quem diga que agora, disto se é diferente, mas há quem diga agora que esta questão da pandemia veio trazer um abrir de olhos aos pais, não é? E um maior respeito e consideração pelos professores. Esperemos que seja o princípio de uma boa parceria, porque no fundo esta dicotomia escola-família nem devia existir, não é? Isto devia ser diálogo, devia ser parceria e não dois lados, não é? Há coisas que se aprendem na escola e há coisas que se aprendem em casa, quer dizer, isso já não faz sentido dizer. Não, e é delegar a responsabilidade da educação aos professores. Sim. Não é? Porque o professor não tem que educar, embora trabalhe muito a educação e a modelagem da educação, não tem que educar, essa base tem que vir de casa. O professor tem que passar conhecimento das partes curriculares às áreas curriculares. Mas logicamente que o professor vai educar, vai modelar com as suas atitudes, com os seus comportamentos, com a sua forma de agir, com as suas ações dentro da sala de aula, nós estamos a educar. Nós estamos a passar uma educação desde a base, pré-escolar, e não só no primeiro ciclo, mas ali no pré-escolar tem uma influência muito grande. Eu vejo pelos meus, a educadora que eles tiveram, a minha mais velha, o meu mais novo tem a mesma educadora, e eu acho que tem uma influência tão grande na educação deles, a nível do pré-escolar, ainda mais do que no primeiro ciclo. Sim. Ainda mais do que no primeiro ciclo. Olha que eu já vi auxiliares de educação, ou nas escolas não são auxiliares de educação, agora não lembro o nome. Assistentes operacionais. Assistentes operacionais, obrigada. Eu acho que todos somos educadores. Nunca me vi nesse diálogo, nessa discussão de na escola forma-se e em casa educa-se. Isso para mim não faz sentido. Eu não sou apologista disso, atenção, se calhar preciso entender mal. Ok. Nós trabalhamos muito a educação, não é? O saber ser, estar e fazer, mas é de casa que tem que vir a base. Certo, certíssimo. É nesse sentido que eu estou... Eu já vi muitos assistentes operacionais terem um papel na vida da criança, de certas crianças, não é? Tão relevante quanto o professor e tão relevante se calhar quanto um avô ou uma avó, porque essa criança passa o dia inteiro na escola, precisa de algum apoio e aquela pessoa é uma referência, não é? Mas lá está, eu acho que os pais que só vão à escola fazer isso, não é? Que infelizmente ainda são muitos, também são pais muito levados no ritmo da sociedade, que têm como foco o resultado académico, não é? E que às vezes quando acordam para o aprender a ser, o saber estar, já é muito lá para a frente. E eu acho que todos juntos, como diz aqui a Elizabeth, devemos influenciar, todos envolvidos, devemos influenciar cada um na sua área de abrangência, não é? Esta mudança que tanto se sente necessária. Eu acredito mesmo que o mindfulness, se conseguir desmistificar e descomplicar, não é, estes conceitos na cabeça das pessoas, acredito que é uma ferramenta muito poderosa neste sentido. É porque as atividades, as que eu conheço, não é? Eu acredito que devem existir imensas, quando aplicadas no contexto certo e de forma consistente, os resultados acabam por surgir. Não é uma coisa que seja assim, num clique de passe de mágica. Nós não conseguimos chegar ali e fazer uma atividade ou um jogo, não é? E ter logo resultados. Mas eu acredito que quando repetidos de forma contínua, tornar aquilo numa rotina, mesmo seja em casa, seja em contexto de sala de aula,
de fazer uma prática de vamos parar, vamos acalmar, vamos ouvir aqui isto. Olha, tenho aqui uma fonte que tem a água a correr, vamos escutar a água a correr da fonte, vamos ver como é que a água cai, as ondinhas que faz ao bater nas pedras. E são objetos tão baratos que nós encontramos em qualquer loja dos chineses, pronto, que têm tudo, que podemos levar para a sala de aula, colocar ali no centro, todos sentados no chão, numa roda, todos conseguem observar, todos conseguem ver, e estar ali 5 minutinhos com eles a fazer uma brincadeira em que todos se divertem e acabamos por ir treinando a atenção e a concentração. E de seguida passarmos para uma atividade que exige atenção e concentração, que eles já vão estar ali um bocadinho treinados. E acabamos por, de forma indireta e muito soft, fazer ali uma passagem, como tu estavas a dizer, a tal passagem entre disciplinas. E ir aplicando. Se nós tivermos e estabelecermos, se os professores estabelecerem essa rotina entre passagem de atividades, fazer uma brincadeirinha, porque no fundo isto é brincar. Sim, e a brincar aprende-se, não é? Mas o maior desafio, Paula, é precisamente mudar as rotinas. Porque também já está estudado, agora não sei dizer qual é o estudo, mas eu já li um artigo que diz que para a criança reconhecer a necessidade de sentir e pedir, reconhecer a necessidade de silêncio, que é extremamente importante no mundo em que estamos atualmente, nós educarmos para se gostar do silêncio. A criança só reconhece essa necessidade se tu trabalhares isso todos os dias e se o silêncio lhe souber bem, não é? Dizer que vamos fazer uma pausa como consequência ao castigo não é uma boa forma de uma criança vir a gostar de silêncio. Mas fazê-lo todos os dias de forma consistente e tornar aquele momento um momento especial, um momento para se saborear, um momento para nos sentirmos, espreitarmos como é que estamos cá dentro, tantas metáforas que podemos fazer, é essencial para que a criança crie esse hábito mental. E os próprios adultos têm que reconhecer que isto é um processo, e um processo implica rotina. E a coisa mais difícil no ser humano é incluir novos hábitos e eliminar velhos hábitos. Esse é o maior desafio do mindfulness, seja na educação, seja onde for. Temos que começar a aplicar a PNL, a Programação Neurolinguística, em conjunto com o Mindfulness, porque a PNL consegue obter essas mudanças assim de uma forma mais assertiva, mais rápida, não é? Pois uma das perguntas que eu adoraria fazer-te é como é que aplicas PNL com os teus alunos, que eu adorava saber. Em diversos contextos, em casos de ansiedade, em casos de... quando há sistema nervoso alterado, digamos, apresentação de trabalhos, há diversas situações em que dá para colocar ali alguma estratégia de programação neurolinguística, em que nós vamos criar na mente a visão positiva da situação a acontecer, diversas estratégias, fazer uma troca de imagens, uma troca de submodalidades, não é? Que nós trocamos aquela imagem escura do medo, da ansiedade, por uma luminosa, com sol, de bem-estar, de algum espaço que lhes traga a eles bem-estar. Isso depois é tudo, consegue-se por diversas brincadeiras, porque quando são mais pequeninos nós usamos brincadeiras, é sempre assim. Quando são mais cresciditos nós já podemos induzir um bocadinho a mente, o relaxamento da mente e criar as imagens mentais. Quando são mais pequenitos nós vamos através de desenhos, através de jogos que vou criando em aplicações digitais, vamos criando ali algumas brincadeiras e eles vão desenvolvendo através dessas histórias, através dessas brincadeiras, a imagem mental daquilo que lhes traz bem-estar. Vamos criando assim aquelas estratégias, no fundo. Também temos que ser um bocadinho criativos, pegar na teoria da PNL, naquelas estratégias da PNL que são para adultos, não é? E adaptá-las para as idades que vamos trabalhá-las. E aí eu também vou buscar a minha parte da formação do primeiro ciclo, não é? Vou pegar nessas estratégias que nós temos da parte do primeiro ciclo, da música, do teatro, da dramatização, e pego nessas estratégias todas e aplico as metáforas. Eu tenho um bonequinho
que é o meu pirulito, que está para aí no meu, nos meus feeds, a minha Mariana a brincar com ele, e eu utilizo muito o pirulito para trabalhar a PNL, porque através de contar histórias com o meu palhaço, eu consigo trabalhar a PNL com os meninos, e eles acabam por desenvolver neles próprios uma autoestima, autoconfiança, muito grande mesmo. E os resultados. Mas aí está, também é necessário ser consistente na utilização da PNL, porque não funciona. Eu hoje vou aplicar uma metáfora com eles e depois já foste. Não, Sim. não funciona. Olha, e falando em histórias, entrou aqui uma pessoa, não sei se ainda estará aí, mas recomendar as histórias dela, porque juntam dois mundos maravilhosos, que é o mundo do yoga e o mundo do mindfulness, que tem uma coleção de histórias que é o yoga das estações, e que o foco é uma história onde tu podes trabalhar posturas de yoga, mas intercalado com exercícios de mindfulness. É maravilhoso. Eu não conheço. É Márcia Viana Yoga. É Viana Yoga? Sim. Sim. E tem já 3 histórias publicadas. Estamos todos à espera da estação que falta, que é o verão. Vamos, eu vou logo de seguida, vou ver o perfil, porque obviamente me interessa. E a Elizabeth Neves, conheces? Não. Deves conhecer. Também tem uma história maravilhosa, que é o Novelo de Emoções. Portanto, estão aqui pessoas... A história conheço. O Novelo de Emoções conheço. A Elizabeth é que não estava a chegar lá pelo nome. É a Elizabeth Neves do Novelo de Emoções. Ai, que bom. Que bom, temos aqui pessoas fantásticas então a assistir. Ótimo, fico mesmo contente. Olha, acho que já devemos estar aqui mesmo no nosso quase limite e daqui a pouco o Instagram vai-me deitar abaixo, como nós costumamos dizer. E eu só gostava de te questionar. O mindfulness, acho que é muito trabalhado com a autoestima, utilizado para trabalhar a autoestima, certo? Sim, pode ser utilizado. Entre outras coisas, mas sim, também. Entre outras coisas, como nós já falámos, diversas. Em crianças, nós conseguimos, através do mindfulness, trabalhar a questão da autoestima e autoconfiança. Sim, autoconfiança sem dúvida. Eu acho que a autoestima decorre da autoconfiança. Se alguém discordar, por favor, diga e complemente, porque o mindfulness permite-te parar para olhares para ti próprio. Exato. E quando tu guias a criança nesse processo e a tornas autónoma, sempre que ela precisar parar para se sentir, parar para observar o que é que está a pensar, o que é que está a sentir fisicamente, que é muito importante, e o que é que está a sentir emocionalmente, com a prática ganha-se aqui um espaço que permite à criança já ver várias escolhas, aquilo que tu dizias no início de pensar em soluções, não é? E a criança, ao olhar para si, ao aprender a reconhecer-se, ir praticando os tais princípios, aceitar-se como é, que é algo que também é muito difícil a muitas crianças no início, não é? Já vêm com um julgamento interno tão forte que a prática de mindfulness várias vezes, não é? Portanto, não é ensinar-lhe isto uma vez e esperar que ela um dia se sinta confiante antes de fazer uma ficha ou um teste, não é nada disso, é a criança saber que, alto, estou a precisar parar, vou espreitar-me, sinto isto, aquilo, outro, estou nervosa, mas estou nervosa porque tenho uma ficha. Já sei que estou a pensar que não vou conseguir, mas também sei que sou aplicada, portanto já aprendeu a olhar para si, a estar consigo e a aceitar tudo dentro dela. E aí sim nasce a autoconfiança e, consequentemente, a autoestima. Às vezes, dependendo das idades, a autoestima pode ser uma questão mais difícil de trabalhar e que o mindfulness não seja suficiente, não é? Na minha opinião. Mas a autoconfiança, sim, sem dúvida. Até porque, é assim, numa idade, agora falando aqui mais no primeiro ciclo, nós conseguindo evoluir na autoconfiança deles, eles estando mais confiantes nas suas capacidades, a sua autoestima também vai subir ligeiramente. Embora existam outros apontamentos que nós temos que ter em conta no que diz respeito à autoestima, ela pode melhorar ligeiramente.
Ou então até pode ser suficiente, melhorando, tendo mais autoconfiança, a autoestima evoluir. Sim, sim. Imagina, se tu tiveres um julgamento interno muito grande, e há crianças que o têm, basta que tu consigas reduzir o julgamento interno, tu já olhas para ti com outros olhos e já te vês muito melhor, muito mais, ou mais bonito. Às vezes é a beleza, outras vezes são questões físicas, outras vezes é a questão da aceitação no grupo, mas só que se reduza aquele ruído mental do julgamento interno, isso já vai. Sim. Exatamente. Pronto, muito bem. Olha, deixa-me só ver se existe aqui alguma. Acho que agora não, porque tínhamos aqui feedback. Não. Temos aqui muito feedback. Preciso saber para aplicar com a minha filha. Ora, então o ideal é mesmo, se calhar, fazer uma formação de mindfulness, aplicar consigo, não é? Ou livros, há livros muito bons. Livros também devem ajudar, no fundo, a desenvolver, se calhar, aquela base que já dê para aplicar alguma coisa nas rotinas diárias, digamos assim, se calhar. No fim, posso deixar aqui 2 livros. Um que foi escrito Quais os que recomendas, assim? Olha, para pais e mães, o da Micaela Owen, o Educar com Mindfulness, porque está numa linguagem muito, muito acessível, toca aos aspectos todos, dá exemplos práticos muito bons. Ela tem exemplos muito, muito divertidos, porque ela própria diz, como isto é um processo, não é? Não nos podemos esquecer que nós estamos num processo e que também não podemos cair no extremismo. E há lá um exemplo delicioso em que ela não dá um elogio, ela tem uma opinião muito concreta em relação ao elogio, não dá um elogio ao desenho do filho, comenta só, observa, não é? Aquilo que ele fez no desenho, e ele responde-lhe, oh mãe, às vezes podias dizer que está bom. Ok. Mas é um livro muito realista, portanto, além de ser escrito por alguém que estuda esta área, ela é mãe de 3 filhos e é delicioso. E alguém disse aqui que tem a filha com 14 anos, ela tem outro livro agora, que é sobre a adolescência. Portanto, a adolescência, não é? Porque eu já vi, eu o primeiro já li, agora este dos adolescentes por acaso ainda não li. Ela tem 3, tem o Heartfulness, que é já um upgrade do Mindfulness, porque já implica a compaixão, não é? E tem um sobre a adolescência, depois posso deixar aqui o nome dela, que é assim um bocadinho difícil de solucar. E depois, este para compreensão dos 9 princípios, perceber que é pela comunicação também que passa muita coisa. Este para nos educarmos a nós, não é? Questões mais práticas. Eu trazia aqui este porque tem 60 atividades e as pessoas gostam muito de atividades. Números, não é? Então temos aqui este que é da responsável por um programa americano que é o Inner Kids, é Susan Kaiser. Eu depois deixo aqui nos comentários. Será que depois fica? Eu vou tentar gravar, eu vou tentar a ver se o Instagram não me bloqueia a gravação. Pronto, de qualquer forma. Jogos de mindfulness. Sim, okay. de Susan Kaiser. E acho que são estes 2, só assim para começar, não é? Um mais prático, até porque este que é 100% prático fala muito nas faixas etárias e isto também ajuda os pais. E há coisas tão simples como imaginar um fecho eclair, o fecho do casaco, não é? Imagina, olha, vamos fechar o casaco, mas não fechas, inspiras, expiras. Há coisas tão simples e que de facto são uma ajuda a muitos pais e mães. Por isso eu fico por estes 2, porque quantidade aqui não é sinónimo de qualidade todo. Exatamente. Não, e para começar, para quem está de fora, não é, do contexto mindfulness, eu acho que é mais que suficiente. Sim. Porque excelentes autoras. Acabam por ter uma base, quer da teoria e depois quer da prática, com os jogos, os 60 jogos. 60 jogos. Muito bom. E depois se forem seguindo as nossas páginas, também vamos sugerir. Nós temos uma atividade semanal que sugerimos à sexta-feira, portanto há muito por onde nutrir essas vontades. E deixo já aqui a passagem, não sei se vais continuar com a leitura de histórias ao domingo. Não, foi durante o isolamento. Já terminou. Já terminou. Nós vamos fazer uma parceria em breve e provavelmente vamos retomar em parceria, mas aquele propósito foi muito relacionado com o que as famílias estavam a viver em tempos de isolamento. Esperemos não ter que voltar, não é?
Se voltarmos para o isolamento, Espero bem provavelmente que não. Espero bem que não, mas era delicioso. Eu assisti a algumas, não em direto, mas depois as gravações, porque não conseguia estar naquele horário. E mesmo eram histórias tão boas, tão fáceis de absorver, que as crianças adoravam ouvir. Eram mesmo ainda bem, era muito esse o boas nosso histórias. propósito. Eu acho que há muito boas pessoas a contarem histórias em Portugal, portanto, a nossa pretensão nunca foi vamos contar histórias só porque sim. Foi só Exato. porque temos histórias que trabalhamos e que achamos que são uma mais-valia e foi no intuito de partilhar. Portanto, faremos outra vez se for necessário, esperemos que não. Esperemos que não, sabendo qual era o propósito que tinha a ver com o confinamento e nós não queremos de todo voltar novamente a isto porque é muito cansativo, é muito saturante e para as crianças é deprimente, acho eu, porque o convívio é tão essencial, é tão importante e eles estarem a interagir com os coleguinhas da idade deles em contexto no recreio, na sala de aula, embora agora os recreios sejam todos condicionados. Sim, mas eles conseguem à maneira deles, não é? Eles não estão todos juntos. Eu vejo-os através de um computador, porque nós não podemos ir às turmas, e já sinto. Nós somos um ser de relação e é maravilhoso quando ouvimos, comunicamos, mesmo que fisicamente não estejamos lá, é maravilhoso. E eu acho que o mindfulness também nos ajuda muito nesta questão da relação. Claro que sim, claro que sim. Acho que é daquelas estratégias que quem não conhece só tem vantagens em ficar a conhecer. Porque a partir de uma pessoa primeiro tem aquele preconceito, mais uma nova teoria que está aí a surgir e não sei o quê, e blá blá blá, não é? Aquelas palavras que surgem. Natural. Não. Hã? Aquela resistência natural. Exato, quando as nossas mentes estão ali completamente bloqueadas à novidade mesmo. E depois, quando começamos a ver, mas espera lá, isto faz sentido, e começamos a ler, e vemos alguns estudos, e vemos algumas coisas que até estão cientificamente comprovadas, mas calma, então isto tem algum valor, isto tem algum fundamento, vamos estudar mais um bocadinho, vamos ver até que ponto funciona ou não. Vou começar a aplicar. Pelo menos foi assim que eu iniciei. Vou começar a experimentar comigo, vou ver os resultados que eu consigo. E eu via que a minha principal mudança foi precisamente a minha capacidade de ter paciência comigo, primeiro, e agora a capacidade que eu tenho de ter paciência com os meus, não é? Eu muitas vezes ouço o meu marido a dizer: eu louvo a tua paciência. Quando ele me disse isso, assim, eu louvo a tua paciência. Como é que tu consegues? É giro ouvir a tua partilha, porque eu nunca ouvi ninguém dizer-me: olha, eu comecei comigo e o que mais me fez sentido foi isto. E também é importante nós cruzarmos opiniões neste sentido. A mim foi sem dúvida, e é engraçado, ainda bem que são 9 princípios, 9 atitudes, porque nós vamos nos identificar em algum. Ou nós vamos pensar: é disto que eu preciso mais. No teu caso, paciência. No meu caso, foi o julgamento. É incrível o espaço que eu consegui ganhar dentro de mim, e não é um julgamento do outro, é mesmo um autojulgamento. E é incrível o espaço que se ganha, não é? Quando já conseguimos lidar com isso de outra forma, deixar pousar, aceitar e focar noutra coisa. Ou, por exemplo, o tal deixar ir que falámos, não é? Que a Maria Manuela perguntou o que era. Deixar ir, para muitas pessoas, não é sequer hipótese. Também foi muito importante para mim, foi esse, o não julgamento de mim própria e a parte da paciência, porque eu tinha um auto-julgamento muito grande e acabava por massacrar muito, digamos assim, pela autoexigência que eu me fazia a mim própria. E acabei, através de conhecer o mindfulness e algumas estratégias e a PNL e aplicar uma coisa e outra em conjunto, a mim própria primeiro, é que eu consegui evoluir e dar o salto. E parece que não, mas é uma prática continuada, não dá para ser o clique mágico. E é importante dizer mesmo às pessoas: não se atinge nada, nem se fica evoluído no sentido em que não fizemos nenhum upgrade. Há dias que são horríveis na mesma, há dias em que eu respiro fundo, não é? Tento ou sair de cena, ou respirar fundo, e às vezes digo assim em alto: mindfulness onde é que ele está?
Porque há dias que não conseguimos, mas lá está. Não dá. Trazer consciência às nossas vidas não faz mal a ninguém, acho eu. Exatamente. E traz mais. Nós sentimos os benefícios e o melhor disto é mesmo isso: é predispor-nos, experimentarmos, que vamos ver os benefícios. Portanto, não é preciso vermos muitos vídeos, nem sentirmos que temos que atingir algo, nós não vamos atingir nada. Nós vamos perceber se aquilo faz sentido para nós, se faz sentido, onde é que vamos aplicar, porque há 7 ou 9 princípios por onde começar, e se nos fizer sentido, vai-nos fazer bem. Pronto, é isso que interessa. E, acima de tudo, os pais não se julgam, pais e professores, educadores, qualquer um dentro deste ramo, não se julgarem por não serem mindfulness ou não aplicarem mindfulness, porque mesmo quem conhece as estratégias e quem as aplica no dia a dia, quem trabalha, que é o teu caso, com o mindfulness no dia a dia, há dias que não funciona e não aplica. Mas a única coisa que te permite, o conhecer o mindfulness, é que te permite fazer a reflexão. Imagina, a mim acontece, às vezes, perco a paciência, como qualquer ser humano. Mas o que me dá no imediato é aquele clique, espera lá, porquê que isto aconteceu? E questiono-me o porquê de eu ter perdido a minha paciência para numa próxima situação tentar contornar. O que é que eu poderia ter feito de maneira diferente? São situações que hoje em dia eu já consigo fazer esse raciocínio e essa reflexão. Ok, eu acho que eu me precipitei, mas o que é que eu posso fazer para isto não voltar a acontecer? Que estratégia é que eu posso usar? Como é que eu posso agir com o meu filho, ou com a minha filha, ou com este aluno, no sentido de agir de outra maneira, de conseguir o resultado que eu quero, de o levar a fazer aquilo da forma que eu quero. Não é? Como é que eu posso agir? É a única coisa que eu noto que a mim me mudou. Foi nesse sentido da reflexão, porque perder a paciência de vez em quando lá vai. Às vezes o dia corre tão mal e pumba, já foste. Não é? Mas depois faço de imediato aquele travão, quando vejo que já estou a ultrapassar a minha margem de aceitação, faço aquele travão e aquela reflexão, mas espera, como é que eu posso fazer de outro jeito? E acho que o mindfulness ajudou-me muito nisso. Esse espaço que se ganha, que às vezes conseguimos evitar a reatividade, às vezes conseguimos pensar antes de agir, é talvez dos maiores benefícios enquanto educadores, seja como professores, seja como pais, nós reagimos muito, não é? E às vezes já damos por nós a conseguir ganhar ali um espaço em que não reagimos e pensamos numa outra forma ou de fazer ou de dizer. E acho que isso, lá está, ajuda-nos na relação com o outro. E na relação entre adultos também, a relação entre pessoas da mesma equipa, enfim. Por isso é que é um termo que veio para ficar, que correu o mundo e que está em todas as áreas de trabalho e que lá está. Uns vão beneficiar mais rapidamente disso porque não vão estar resistentes. Exato. Outros vão se calhar lá chegar um dia, como o yoga, que também que dei como exemplo, não é? Que era uma coisa só para algumas pessoas e agora vê-se pessoas com doenças reumáticas, agora não me estou a lembrar de um exemplo, mas há um exemplo de uma patologia que causa muito mal-estar físico e que agora há muitas pessoas que procuram o yoga simplesmente por questões de bem-estar. E nós fibromialgia, talvez. Exatamente, obrigada. Fibromialgia, obrigada. E o mindfulness vai ser igual. Esta questão da pandemia vem muito alertar toda a gente para a saúde mental. E quanto mais não seja por aí, traz-nos melhorias no nosso bem-estar, enquanto mães, pais, professores e aos nossos filhos, consequentemente, não é? Porque se fizermos pequenos gestos, eu acho que se calhar o direto não foi tanto aquilo que imaginavas de dar exemplos, não é? Dar muitos exemplos, porque não dá para dar exemplos. Dá para dar exemplos na rotina, o que é que podemos fazer? Dá para dar exemplos do dia a dia, mas das estratégias em si não dá tanto porque depende do contexto, depende do estado que esteja a criança, depende da evolução da criança e da situação em si. E sim, como é uma prática continuada, não é chegar ali e fazes
quase uma fórmula mágica e está feita a fórmula e funcionou, não é? Para mim era muito importante isso, era não transmitirmos que isto não foi nenhuma descoberta milagrosa, não é? Não é nenhuma receita que possam ir comprar o livro e fazer, é mais uma questão vivencial. E depois na bibliografia, na internet, vão encontrar tantos exemplos deliciosos, tantas coisas tão simples que se pode fazer desde o acordar até o ir deitar na cama, que achei que era mais importante transmitir os fundamentos, não é? Do que estar aqui a dar dicas práticas de façam assim, façam assado, quando o que nós queremos é o bem-estar das famílias. Porque depois isso depende muito da situação. Há diversos exercícios para cada situação. Exatamente. E que têm que ser repetidos e têm que ser praticados diariamente, de uma forma contínua. Mas isso é o mesmo, seja no mindfulness, seja na ginástica, seja na programação neurolinguística, seja nos estudos curriculares e académicos. Tem que ser uma prática diária, porque não é chegar ali, enfiar uma fórmula lá dentro e ficas a saber tudo e melhoras e ficas curado, digamos assim. Não, tem que ser consistência e diariamente fazer uma prática diária, não é? Basicamente. Seja a estratégia que for, seja a estratégia que a pessoa procurar para melhorar, seja na sua área da saúde física ou mental, as práticas têm que ser consistentes. Não há fórmulas mágicas para nada nesta vida, não é? Nós só ficamos bons em alguma coisa se praticarmos diariamente. Sim, mas há muitos pais que nos procuram à espera da fórmula mágica. Olha, trago aqui, fazes assim uma estratégia de PNL para ela ficar concentrada e atenta e funciona, mas não é magia, aqui não há pauzinhos mágicos, não é? Se o aluno não fizer as práticas diárias, não vai obter resultados. Sim. E isso é muito importante dizer, porque eu acho que as pessoas continuam à procura de fórmulas mágicas para tudo, não é? São as dietas, é tudo. Resultados, resultados, resultados. E aqui há sem dúvida resultados, podemos atestar pela nossa experiência pessoal e profissional que sim, não é? Certo. Mas não é num passo de mágica, certamente. Não. É consistência e prática diária, mas isso é para tudo na vida. Para tudo, tudo. Seja em que área for. Nós só ficamos bons se praticarmos diariamente. Ponto. Exatamente. Basicamente. Muito bem, Ana. Olha, foi um gosto imenso ter-te aqui. Muito obrigada mais uma vez. Acho que conseguimos passar uma boa mensagem sobre o mindfulness, sobre as práticas do mindfulness, em que contextos ele pode ser aplicado. Acho que passámos uma boa mensagem e acho que acabámos por esclarecer algumas pessoas que nos estiveram a assistir, pelo menos foram passando por aqui bastantes pessoas. Eu sei que é um sábado à tarde de solinho, um dia de sol, então acabámos por ter menos pessoas disponíveis, mas eu vou tentar deixar a live gravada e depois acredito que vai ser muito, muito positiva para quem for assistir. Ok, depois deixo lá nos comentários então os dois. Muito bem. Foi um gosto e um prazer, Paula. Obrigada. Obrigada, obrigadíssima. E até um dia, fisicamente. Obrigadíssima, beijinho. Vamos combinar isso, passando aqui o Covid e a pandemia, a gente combina um cafezinho. Vamos sim, senhora. Um beijinho. Até porque, para quem não sabe, eu sou de Famalicão, eu sou original de Famalicão, embora viva em Vila Verde, a minha gema é de Famalicão. A minha origem. Ainda vamos fazer muita coisa juntas a meio caminho. Nunca se sabe. Vamos falando. Muito Um bem. beijinho. Um beijinho grande, um beijinho. Até à próxima. Tchau, beijinho.